Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui a tia Andréia, tá certo? Professora de redação do Instituto Educacional São José. E hoje, meus amores, nós vamos fazer a correção da nossa revisão aí, da nossa prova, tá certo? Então, prepara aí o seu material, pega a sua revisão, põe em cima da mesa e vamos ver quem foi que respondeu tudo certinho de acordo com as perguntas, tá bom, meus amores? Olha só, gente, nós vamos fazer hoje uma revisão sobre história em quadrinhos. Tia, mas a senhora já ministrou história em quadrinhos no semestre passado. Certo, turminha? No mês de julho, a gente teve aí essas aulas de história em quadrinhos, tá bom? Então, como são duas propostas de textos, tá bom? Dois gêneros textuais que a gente trabalha a cada mês. Então, para esse mês de agosto, fica lá história em quadrinhos e agora a narrativa de ficção científica, que a gente já concluiu aí, está concluindo aí o assunto, tá bom? Então, meus amores, nós vamos apenas relembrar as histórias em quadrinhos, tá bom? Pelo que eu percebi e pelos comentários lá das videoaulas, vocês já conseguiram entender todo o assunto, conseguem saber já como é que se faz aí uma história em quadrinhos, tá? Então, hoje, na verdade, nós vamos fazer só uma pequena retomada, tá certo? E aí, turminha, nós vamos ter a narrativa de ficção, certo? E aí vamos ter também a nossa revisão, a correção, ok? Pois bem, turminha, quando se fala em história em quadrinhos, lembra lá daquelas últimas aulas? Primeiro eu tenho que ter a estrutura, certo? Essa estrutura, ela é feita em quadros, tá bom? Assim como os outros textos, ela precisa ter o início, precisa ter a complicação, precisa ter o clímax e, lógico, a conclusão. Tudo isso daí, gente, é feito dentro dos quadrinhos. Lembrem-se, história em quadrinhos é muito importante as imagens. Eu não estou falando de imagens no sentido de ser uma imagem muito bonita, mas eu estou falando no sentido de que essa imagem, ela possa ir repassar aí ao leitor aquilo que você quer transmitir. Então, a imagem, ela deve estar de acordo, não é exatamente uma imagem linda, maravilhosa, mas às vezes você faz até um bonequinho ali simples, mas ele consegue ali transmitir toda a informação que você quer, tá bom? Então, ó, de preferência que tenha mais imagens do que a fala, tá certo? Linguagem mais não verbal do que a linguagem verbal, tá certo? Vocês unem aí essas duas coisas, tá? Unem e fazem aí essa história em quadrinhos. Turminha, outra coisa dos HQs que é importante vocês lembrarem é as linhas cinéticas, tá bom? Lembram lá de quando o personagem está correndo, se movimentando, que ele passa rapidamente e fica ali aquelas linhas ali, como se o personagem estivesse um pouco esticado? Pois bem, pois ali são as linhas cinéticas, tá bom? E temos também os balões, tá certo? Nunca esqueçam, não é qualquer balão que eu vou colocar em qualquer lugar, tá bom? Pesquisem aí novamente lá nas vídeos aula passadas, veja quais são os balões, aquele que se encaixa à tua fala, ao personagem, ao que você vai colocar e põe lá, tá bom? E aí, turminha, nós temos a narrativa de ficção científica, que é justamente o quê? É uma narrativa que vai focar aí nos impactos da ciência, tá certo? E da tecnologia. Lembram lá do que a tia Andréia falou sobre o avião e sobre um possível carro voador? Pois bem, pois a ficção científica está pautada nisso daí. E lembrem-se também aí da ficção fantástica, que é aquela que utiliza o sobrenatural, é aquela que utiliza as funções aí que a ciência ainda não consegue explicar, certo? Partindo daí, turminha, vocês vão pegar aí o material, vai ter um texto aí para vocês lerem, com certeza já leram. E nesse texto nós temos aí o título de quê? Bicicleta dobrável e sem correia transforma pedaladas em energia. Olha que legal essa bicicleta. Já pensou essa bicicleta sendo desenvolvida e colocada aqui no Brasil?
Já pensou a sua casa sendo aí fornecida a energia a partir dessas pedaladas que você dá diariamente? Seria muito interessante, né? A gente poderia aí economizar bastante energia. Turminha, partindo da leitura do texto, nós temos a primeira questão que vai dizer o seguinte: qual é a finalidade do texto acima? Esse que vocês leram, tá certo? E aí, depois que você responder, você marcar, aí você vai justificar por quê. Gente, nunca esqueçam que quaisquer gêneros textuais que forem publicados ou escritos aí, eles têm um objetivo, tá bom? Então, nesse caso aí, você vai marcar o quê? Vai marcar aquela alternativa que diz que é informar sobre o novo tipo de bicicleta, tá certo? Primeiramente, o primeiro contato que a gente lê o texto é esse, é saber como é que vai funcionar essa bicicleta, como é que vai ser essa bicicleta, tá bom? E aí, a possível justificativa seria o quê? Futuramente, quando essa bicicleta já estiver aí em prática, em uso, não é isso? Já formada, saiu do papel, que é o projeto, aí vai ter um objetivo de incentivar as pessoas a utilizar esse novo objeto, certo, turma? Você pode ter colocado uma outra justificativa. Não tem problema se está de acordo com o texto, tá certo? E aí, turminha, a segunda questão, vocês vão ler aqui essa tirinha, tá certo? Da Mafalda, que diz o seguinte: está vendo? É só pôr uma sementinha, é só pôr a sementinha e cobrir. Reticências aí, certo? Regar um pouquinho e daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda. A Mafalda, lá no finalzinho do texto, diz assim: você tinha que contar o final? Turminha, uma dica para vocês, olha só, toda vez que vocês forem analisar, compreender e interpretar um texto que vai ser colocado aí a linguagem verbal e não verbal juntas, a primeira dica é, meus amores, leiam, façam a leitura e visual das imagens. Lembra do que eu já falei? Imagens, vocês vão observar o quê? Expressões faciais dos personagens, depois a expressão corporal. Vejam aí o ambiente em que está sendo inserido esses personagens. Depois aqui vocês vão ver o que está escrito, certo? Então vamos aqui, ó. Perceba as imagens, tá certo? As expressões dos personagens. Percebemos aqui o que ele está fazendo, plantando uma sementinha. E no terceiro quadrinho, o personagem aí, que é o rapaz, o moço, vai contar aí como vai acontecer esse processo, depois que se planta essa semente. E lá no final, você perceba a carinha dos dois. O rapaz parece ter ficado assim, com a cara de confuso, não é isso? Já a Mafalda, pela expressão facial dela, turma, ela está zangada, indignada, raivosa aí, por quê? Porque ela esperava que fosse aí ver uma surpresa, porém o homem pega e conta essa surpresa. Ele não deixou que ela descobrisse sozinha, tá bom? Então, meus amores, essa segunda questão vai estar dizendo assim, ó, no último quadrinho, tá bom? O uso das letras maiúsculas, percebam lá, certo? Maiúsculas, e o uso da exclamação revela que Mafalda ficou o quê, gente? Para essa resposta aí, turminha, além dessa parte escrita, vocês vão olhar as imagens. Então, vocês vão perceber o quê? Que a Mafalda ficou indignada. Ela esperava uma surpresa, tá? Porém, essa surpresa e essa expectativa foi quebrada. Então, você vai marcar a alternativa D, onde tem a palavra indignada, tá bom? Lá na terceira questão, turma, vocês vão ver o seguinte: a expressão do pai de Mafalda, no último quadrinho, revela qual sentimento? De novo, vocês vão observar aí a expressão facial do pai de Mafalda. E por essa expressão aí, a gente percebe que ele ficou confuso
Como assim? Ele fez todo o procedimento, explicou para Mafalda. No final, ele diz o que vai acontecer. Ele só não esperava que a Mafalda fosse agir dessa forma, com raiva, não é isso? Então, ele esperava o quê? Que a Mafalda já soubesse o que ia acontecer. Só que ela não sabia, por isso ela ficou zangada. E ele ficou aí confuso, tá bom? Lá na quarta questão, turma, a finalidade da tirinha acima é o quê, turminha? Meus amores, vocês podem até nem ter visto tanto humor, mas a finalidade dela é causar humor. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Já aconteceu de alguma vez você estar assistindo um filme, a um filme com um coleguinha, e aí esse coleguinha já assistiu primeiro do que você? E, de repente, ele vai dizendo tudo que vai acontecendo. Ah, nessa cena aqui vai acontecer isso. Então, meus amores, ele, ao invés de deixar você ir descobrindo as cenas, não, ele vai estar te contando ali o que aconteceu. Então, é muito chato quando você vai assistir a um filme que tem alguém te falando as cenas, não é? Outra coisa, outra situação que não é muito legal, se você vai ler um livro sobre qualquer coisa que você tenha interesse, e aí o teu colega já leu, e ele diz assim, coleguinha, lá no final vai acontecer isso. Então, olha, ao invés de você esperar chegar até o final, o colega já te disse. Então, ó, foi o mesmo que aconteceu com o pai de Mafalda e Mafalda, tá certo? E aí, turminha, tem, de certa forma, aí, nas entrelinhas dessa tirinha, um certo humor. Você vai marcar aí essa opção de causar humor na quarta questão, tá bom? E a quinta questão, professora? A tirinha acima, aquela de Mafalda, apresenta uma linguagem em sua composição. Meus amores, eu acho que eu já falei para vocês que linguagem verbal é aquela que usa a escrita, linguagem não verbal é a que utiliza as imagens. E aí eu pergunto para vocês, lá na tirinha tem quantos tipos de linguagem? 2 tipos, não é isso? Então, meus amores, ela pode ser chamada de linguagem mista, tá certo? Então, você vai ver lá a alternativa C, que consta aí linguagem mista, porque é verbal e não verbal juntinhas, tá bom? Turminha, chegamos aí nas orientações das propostas de texto, tá bom? Proposta de número 1. Vocês já devem ter visto aí que vocês vão fazer o quê? Preencher os balões, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês a mesma foto que está aí na revisão de vocês. Então, o que que acontece? Nós temos 3 personagens nos quadrinhos, tá bom? Percebam aí, turminha, as expressões faciais desses personagens, tá? E o que vocês vão fazer? Vão observá-los e vão preencher os balões de acordo, claro, com a imagem, tá? Ninguém vai preencher um balão, primeiro balão, por exemplo, se a imagem não condiz aí com a tua fala. Então, você vai criar as falas aí para esses personagens. Tá certo? Eu não vou interferir no que vocês vão compreender das ações que está sendo desenvolvida em cada balão, ou em cada quadrinho, tá? Eu não vou fazer essa interferência, eu vou deixar que vocês pensem, porque se eu disser aqui o que pode acontecer, todo mundo vai querer colocar a mesma coisa. Então, olha, usem a criatividade de vocês, porque eu sei que vocês têm de sobra, e preencham cada balão aí de acordo com as cenas, tá bom, meus amores? E aí nós vamos para a proposta de número 2, que é já voltado para a narrativa de ficção científica, tá? Ou ficcional. Turminha, nessa proposta aí, vocês vão imaginar que vocês são aí autores de narrativa de ficção científica. E o que você vai fazer? Tem essa imagem lá na tua revisão, certo? E você vai imaginar que, de repente, você estava caminhando pelas ruas, né? E aí você percebeu e deu de cara aí com um objeto estranho, não é isso? Turminha, percebam aí, logo abaixo dessa imagem, que nós já temos aí, ó, espaçozinho para colocar o título, certo? E observem também, meus amores, que os parágrafos já estão iniciados. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer?
continuar essa história. Vejam só o que está escrito aí na introdução. Eu estava caminhando pela rua quando? Aí você observa a imagem, começa aí a desenvolver a tua narrativa conforme imagem, conforme aí o início do parágrafo, tá bom? Terceiro parágrafo, ele parecia um objeto de outro mundo. E, então, ó, é uma ligação da introdução, é uma ligação da complicação com o clímax. E lá no finalzinho, tá certo? Vocês vão ver aqui, ó, de repente, mas eu fui mais forte. E, então, o que você fez para você se livrar desse problema? Vão criando aí a narrativa de vocês conforme imagem e orientações de início de parágrafo, tá bom? Feito isso daí, com certeza a narrativa vai estar muito boa. Agora, turminha, preste atenção no seguinte. Como a tia Andréia trabalhou 2 gêneros textuais para o mês de agosto, vocês podem fazer o seguinte. Na revisão da prova, vocês podem escolher ou um ou outro dessas propostas que eu apresentei, tá bom? Mas você também pode fazer as duas coisas. Quanto mais você fizer, mais você vai estar aí craque nas produções, tá bom? Então, ó, deixo a critério de vocês. Você pode escolher uma proposta, mas também pode fazer as duas, tá bom? Então, meus amores, essa foi mais uma revisão corrigida. Espero que vocês tenham acertado, tenham gostado, tá bom? Estudem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchauzinho, turminha.